paz do Eterno seja com todos. Estamos ao vivo. Graças a Deus, estamos ao vivo. E hoje é a chamada Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão. Muita gente aí comemorando essa sexta-feira. E a gente vê que aqui em Juiz de Fora, por exemplo, como é uma cidade que eles chamam de cidade dormitório, mas na realidade não é cidade dormitório, é uma cidade extremamente cosmopolita, é uma cidade que abriga, enfim, deve ter aproximadamente quase 1 milhão de pessoas no meio de semana. Ô, minha filha Nívia, um beijo no seu coração, minha filha. Que bom te ver. Dá um beijo no meu amorzinho, na Clarinha. Tá linda, Clarinha. Tá linda, 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 linda. Muito orgulhoso. Também nas crianças também, é claro. Mas a Clarinha, ó, é aqui no coração do time. Mas então as pessoas se aglomeram aqui e tudo mais. E quando meu amigo Ricardo, Deus abençoe aí, tá, companheiro? Deus abençoe. Um abraço, forte abraço, amigão. Muito obrigado por você estar aí. Vamos compartilhar aqui um assunto da parte de Deus, da parte do Senhor. Vamos compartilhando aqui e vamos vendo aí aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, né? Isso aí é muito importante, muito bom, que nós façamos uma meditação. Afinal de contas, o sacrifício de Jesus, do Senhor, o que significa na vida das pessoas? O que significa, afinal de contas, esse sacrifício que mudou a história da humanidade? Não foi uma coisa qualquer. Então a gente vai fazer uma meditação hoje em cima desse texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 23. E vamos ver ali especificamente 2 versículos que eu considero fundamentais. Fundamentais. Que é o versículo do 33 até o 42. São versículos fundamentais. Doutor Marcelo Braziel, meu amigo, que bom tê-lo aí novamente, meu amigo. Olha, muito obrigado pelas suas palavras, viu? Muita bondade sua. Mas é tudo para a honra e glória do reino de Deus. Muito obrigado. Tá? Deus abençoe. Então a gente vai fazer essa reflexão aqui e eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas relacionadas a esse texto. No domingo, se Deus assim permitir, nós estaremos também fazendo uma outra live, porque domingo, teoricamente, teria sido o terceiro dia, o dia em que Jesus ressuscita. Então, nós também vamos fazer uma reflexão sobre a ressurreição. Hoje, nós vamos fazer uma reflexão do sacrifício e da morte. E no domingo, nós estaremos fazendo uma reflexão sobre a ressurreição. O que isso representa na nossa vida? Então eu penso que é muito interessante a gente estar aqui junto, fazendo essa reflexão. Muito bacana. Eu não sei se vai dar tempo da gente convidar aí os nossos amigos. Deixa eu ver aqui.
os primeiros que aparecem aqui. Vamos dar uma convidada aí para ver se tem alguém acordado. Vamos ver se nós encontramos alguém acordado. Vamos lá. Ok. Então, assim, todas as reflexões que nós fazemos sobre o texto bíblico, então, eu costumo sempre aplicar a exegese. Exegese típica. Eu sempre vou trabalhar em cima da exegese histórica, de informações da história. Vou trabalhar também sempre em cima de etimologia, principalmente porque o texto que chegou para nós não é o texto original. Isso aí, qualquer leigo sabe disso. Há uma grande confusão na cabeça das pessoas e a gente sabe, a gente observa e a gente percebe. É claro que a salvação não depende disso. Nossa salvação não está na dependência de nós fazermos qualquer espécie de depuração do texto. Porém, o nosso entendimento melhora muito. A nossa compreensão do texto bíblico, ela melhora muito quando você conhece um pouco de exegese, quando você faz uma interpretação do texto. E veja bem, essa interpretação, até, doutor Marcelo, é muito parecida com exegese jurídica. É muito parecida. Então, a gente vai na raiz do texto. A maior parte dos textos, eu gosto sempre de aplicar a exegese hebraica, porque eu tenho um entendimento muito particular a esse respeito. Os textos que chegaram a nós foram os textos que foram escritos em grego. Porém, nós sabemos de algumas coisas que nos levam a crer que, num primeiro momento, esses textos foram escritos em hebraico, porque eles foram produzidos para a comunidade, a primeira comunidade dos nazarenos. Era uma comunidade, ela era composta dos chamados judeus hebreus, que eram judeus que moravam em Jerusalém, e, num segundo momento, tinha também os judeus gregos. Então, os judeus helênicos, que eram aqueles judeus que estavam fora de Jerusalém, tinham contato com a cultura helênica, a cultura grega, e falavam o grego. Então, foi essa comunidade que teve o primeiro contato a partir do Pentecostes. Essa foi a primeira comunidade. Porém, apesar deles falarem o grego, eles não perderam o hebraico de vista. Eles eram judeus e eles cumpriam a lei de Moisés, eles praticavam a lei de Moisés, todos aqueles rituais, cerimônias, apesar de fora de Jerusalém. Essa foi a primeira comunidade que a gente pode chamar de comunidade cristã. Só foi ser chamada de cristã muitos anos depois, ainda no século I. Isso tudo vai acontecer no século I. Então, eu gosto sempre de fazer a exegese com os textos que nós temos acesso. Às vezes eu faço uma comparação com os originais em grego, quando a gente não tem uma referência muito grande, meu neto, quando a gente não tem uma referência muito grande. Porém, eu gosto
sempre de ver o texto em hebraico, que ajuda muito a gente poder entender. Se você quiser entender o cristianismo, você precisa conhecer um pouco do judaísmo do primeiro século. Então isso aí realmente é muito importante para a gente poder entender. É claro que eu não estou propondo com isso que as pessoas venham fazer o que alguns cristãos chamam de retrocesso. Eu não vejo retrocesso nenhum. Existem comunidades de nazarenos, ou que são chamados de mais conhecidos como cristãos messiânicos. Não quer dizer que o cristianismo deles é melhor do que o nosso, a devoção deles. Porém, algumas coisas nós precisamos entender, alguns mitos, algumas inverdades, de que a igreja substituiu Israel no plano de Deus, de que o Velho Testamento foi revogado, uma série de bobagens teológicas que não tem nem pé nem cabeça. Tia Célia, um beijo no seu coração, tia Celinha. Que bom que você está aqui, que bacana. Valéria Herculano, minha filha, o Senhor te abençoe. Glórias a Deus. Lá da Valéria Herculano, lá da minha congregação, nossa congregação, Vale dos Lírios. Que bom. Nem sempre o pessoal pode estar me assistindo aqui, mas quando tem alguém que assiste, eu fico muito contente, fico muito feliz. Muito feliz, porque nós estamos lá quarta-feira, infelizmente, teve lá um probleminha lá com o pessoal, mas eu estava lá. E nós estamos sempre presentes, nós estamos nas quartas e aos domingos. Sexta-feira é a parte em que a congregação fica sob os cuidados da diaconisa Ângela Herculano, e é uma reunião basicamente voltada para intercessão, para oração. E Deus tem abençoado muito, Deus tem nos dado grandes vitórias ali na nossa congregação do Vale dos Lírios, e vamos ter muito mais vitórias ali. Né, minha filha Valéria? Tudo bem? Graças a Deus. Ó, um beijão no seu coração, um beijo na Camilinha, na Camille, né? Um beijo também no Gabriel. Deus proverá para nós aquilo que nós desejamos para eles. Então, conforme a gente estava falando aqui, nós não temos essa pretensão. Então, a gente sempre procura fazer uma exegese, a gente sempre procura trazer para os irmãos um entendimento. Eu não gosto de achismo, e eu vou dizer para vocês, não gosto de achismo, sou contrário a isso. Eu penso que o achista, ele não pensa, ele acha. Então tem gente que pensa que o evangelho é o camarada chegar aqui e ficar metralhando as coisas que passa na cabeça. E às vezes a pessoa precisa ter muito cuidado com o que fala. Não é, irmãos? Nós temos que ter responsabilidade. Porque eu não sei para onde que esse vídeo vai parar. Eu não sei aonde que alguém, em qualquer lugar do mundo, de repente, vai assistir. Depois que eu faço essa live, eu sempre eu edito, eu tiro essa primeira introdução para encurtar um pouco e coloco no YouTube. E aí eu não sei para que lado que isso vai parar. Então a gente precisa ter muita responsabilidade nas coisas que a gente fala. Nós temos que ter carinho. Nós somos embaixadores de Cristo. Não é assim que se fala? Então nós temos que ter amor. Nós temos que
divulgar amor, não é divulgar ódio, não é ficar aqui falando de política. Isso tudo que nós estamos vendo que está acontecendo aí, irmãos, é profético. Tudo que está acontecendo é profético. Vou dar uma dica para vocês. Está lá no livro de Daniel. Os governos vão se deteriorando. Está lá. Então, é profético. A ciência vai se desenvolvendo e nós estamos passando por um período de relativização de tudo. É uma crise generalizada dos poderes constituídos por causa de um desgaste. Então, as coisas atualmente, elas chegam, a informação chega com mais rapidez, praticamente quase em tempo real. Acontece alguma coisa lá no Oriente Médio, a gente já está sabendo quase que segundos depois. Então, a ciência, a arqueologia está fazendo descobertas e nós estamos tomando conhecimento aqui. Então, isso tem base ali no livro do profeta Daniel. A ciência se desenvolverá com muita velocidade. E aí também tem os efeitos colaterais desse desenvolvimento. Os efeitos colaterais. Bom dia, tia Cleusa. Paz do Eterno seja contigo nessa manhã também. Então, a gente tem que mandar uma mensagem para as pessoas, uma mensagem que seja uma mensagem construtiva, com responsabilidade. Eu também não venho aqui para estar defendendo o nome. Eu não quero saber se a pessoa que está me assistindo é ateu, se a pessoa que está me assistindo não é nada, se a pessoa que está me assistindo é católico, se ele é espírita, se ele é Sechonoye, eu não quero saber. Eu estou falando das Sagradas Escrituras. Essas aqui, ó. É disso que eu venho falar aqui. Eu venho trazer uma mensagem do coração de Deus para quem quiser. Quem quiser. Está aí. Jesus disse uma certa vez o seguinte: ele se colocou de pé e disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Então, com certeza, se alguém tiver necessidade de verdade da palavra, eu não estou aí para público. Eu sei que aqueles que me assistem, eles têm uma identificação com a minha maneira de falar. Eles têm uma identificação com a minha cara feia. Eles têm uma identificação com esse cantinho aqui. Eles vão se identificar de alguma maneira. Eles vão se identificar com a minha voz. Mas o que é mais importante é o que eu sempre falo aqui. O mensageiro não é importante. O que é importante é a mensagem. E aí que está. Quando a pessoa está com fome, a pessoa não quer saber se o prato é rosa, se o prato é bonito, se o prato tem a borda. Não. A pessoa quer saber de comer. E é para esses aí que tem fome e sede da palavra é que eu venho aqui. É para esses que dão glória ao reino de Deus. É por isso que eu estou aqui e é a razão do nosso trabalho em Cristo Jesus, no Messias. É essa a razão. Eu quero saber se tem alguém que aí do outro lado é judeu. Eu já sofri muito, irmãos, vocês não têm ideia. Sofri muito com alguns judaístas, que são aqueles ortodoxos. Teve alguns que chegaram até a me ofender. Sofri muito, porém, alguns dos nossos irmãos que estavam ali, que eu conheço alguns judeus, eu tenho contato com os judeus, entraram até em minha defesa. Não, peraí, ele é um pastor, ele tem a mente aberta, ele tem conhecimento, entendimento das Sagradas Escrituras, da Torá, do Tanar. E aquilo me deixou muito feliz. Então, eu mantenho um relacionamento assim, próximo com a sinagoga que tem aqui em Belo Horizonte,
dos cristãos messiânicos, que são os judeus messiânicos, que são o elo de ligação entre o judaísmo e o cristianismo. E olha como eu aprendo com esse pessoal. Tem lá o rabino, professor Mateus Zandona Guimarães, tem lá o rabino Marcelo Zandona também. Então são grandes autoridades nisso aí. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, irmãos, com aquilo que a gente fala. Muita responsabilidade. Então eu não estou aqui para ficar falando bobagem, coisa da minha cabeça. Eu não tenho nada de mim que sirva para você. O que eu tenho em mim é aquilo que Deus me dá. Só isso. Isso é que eu tenho para compartilhar. E se servir, e se fizer sentido para você, ó, eu já estarei, vamos dizer assim, satisfeito. Estarei bastante, de certa forma, recompensado. Então, eu quero começar agora a compartilhar contigo o texto. Esse texto, ele está no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 33. Eu quero chamar a atenção para um determinado versículo. Porém, nós vamos começar a fazer a leitura do texto bíblico agora. Tá bom? Então eu quero te pedir, se você puder, por favor, você pega a sua Bíblia aí, tá? Para você seguir aqui nessa reflexão do dia de hoje, de sexta-feira, chamada Sexta da Paixão. Eu acho uma bobagem esse nome, Sexta da Paixão. Não foi a Sexta da Paixão, foi a Sexta da Decisão, a sexta-feira do sacrifício, que mudou a história da humanidade. Então, abre aí, o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 33. Está escrito: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-se a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E esta era a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, as tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. Ok? Amém? Deus abençoe Edson Souza.
Deus abençoe. Muito obrigado pela sua preferência. Muito obrigado pela sua presença aqui. Então vamos fazer a nossa oração, então, para que a gente possa dar início à nossa reflexão. Minha amiga Rosane Bilheri, tudo bom, minha amigona? Que bom que você está aqui, que bacana, que bom. Espero que você tenha proveito, seja proveitoso para a sua vida também. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nosso Salvador, nosso Senhor, o Cristo Messias, nós te pedimos a tua bênção para que estas palavras, esta reflexão, ela possa entrar na nossa mente, no nosso coração e possa produzir frutos, possa dar semente, possa nos dar alimento, possa nos dar direção, lâmpada e luz para a nossa vida. Pedimos o agir do teu Santo Espírito sobre aqueles que ouvirem esta palavra. E já te agradeço pela vida de cada um dos que estão aqui, que se dispuseram a ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Então, irmãos, eu preciso primeiro situar os irmãos em relação a esse contexto. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 42. É onde um dos malfeitores que estavam ali vai dizer: lembra de mim, meu Senhor, quando vier teu reino. Bom, o contexto dessa passagem vai acontecer em Jerusalém. Segundo os teólogos e os estudiosos, seria no mês de abril do ano 30 depois de Cristo, o ano 30 do primeiro século. Era o dia da preparação para o Shabat da Páscoa. Nesse ano, tiveram 2 Shabats nesse mês. O Shabat comum e o Shabat da Páscoa. Do lado de fora das muralhas da cidade, tinham milhares de pessoas que se aglomeravam. E ali, na verdade, todo o povo, conforme eu disse aqui, todos os judeus devotos, judeus hebreus, os judeus de Jerusalém, e os judeus que não eram hebreus, os judeus helênicos, os judeus que estavam fora de Jerusalém, eles iam para Jerusalém para prestar sua adoração, porque era véspera da Pessah, que é o nome da Páscoa em hebraico. A Pessah, na verdade, é festa da passagem. Pessah significa passagem, transição. Era a passagem da escravidão lá do Antigo Egito para a liberdade. Porém, essa liberdade, Deus levou o povo para o deserto. Então, aquilo ali se transformou numa comemoração, numa tradição que tem até hoje, 21 séculos depois de Jesus, e era comemorada também antes de Jesus. Também, séculos antes de Jesus. Muito bem, então as pessoas estavam ali. Só que elas acabaram sendo testemunhas de um espetáculo pavoroso. Próximo dali tinha um lugar chamado Monte da Caveira. O Monte da Caveira, que também é conhecido como Gólgota, ou Calvário. Calvário, Monte da Calva. Por quê? Porque era uma montanha, era uma rocha, um lugar mais elevado, que tinha 3 perfurações, e aquilo ali lembrava muito uma caveira. Muito bem. 3 homens estavam sendo crucificados por terem sido condenados, segundo as autoridades da ocasião, da época. Eles foram condenados à morte por crucifixão. Pior forma de morte que havia ali. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos, tá? Os romanos crucificavam e eram muito especialistas em tortura, sabiam tudo disso, mas os judeus também crucificavam. Então, vamos entendendo. 2 desses 3 eram desconhecidos por motivos de crime comum, eles foram condenados por motivo comum. Mas o terceiro
O terceiro era um homem conhecido, mais conhecido como Yeshua Hanatzerat, Jesus o Nazareno, ou Yeshua Minatzerat, ou seja, Jesus de Nazaré, ou então Yeshu, conforme é falado em aramaico. O motivo da condenação estava escrito numa tábua pequena, relativamente pequena, retangular, chamada de títulos. O motivo estava escrito em 3 idiomas, que eram os idiomas falados na época. Estava escrito no hebraico, no latim e no grego. Só esse terceiro tinha esse título. E estava escrito, afixado acima da cabeça do crucificado. Estava escrito ali: Yeshua Hanatzerat Vamelech Yahudim, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Então, os condenados, eles eram conhecidos, ou melhor, os condenados desconhecidos, já tinham ouvido falar do homem de Nazaré, do Yeshua de Nazaré. Seus milagres eram muito conhecidos, eram muito falados. Todos ouviram falar da sua mensagem, mas eles nunca tinham presenciado e nem tampouco eles tinham se interessado, muito menos se envolvido nisso aí. Mas naquele dia, justamente naquele dia em que eles estavam prestes a morrer, o mesmo Yeshua, o mesmo Jesus de Nazaré, estava bem ali, do lado deles. E o que isso significa para nós, nessa sexta-feira da paixão, conforme eu disse, sexta-feira do sacrifício, do maior presente, da maior dádiva que Deus deu para a humanidade? Jesus estava ali. Deus vê tudo o que você está passando. Porque Deus sabe tudo o que você está sentindo. E a maioria das vezes, Deus tem o hábito, sabe de quê? De trabalhar em silêncio. Quando a gente está passando por uma necessidade, quando a gente entra num problema, a primeira coisa que a gente quer é que Deus resolva instantaneamente. E a primeira coisa que Deus faz é entrar em silêncio. É isso. Mas, na verdade, isso não quer dizer que Deus abandonou, não quer dizer que Deus não está vendo. Com certeza, Deus está vendo tudo, está observando tudo. E o que é mais importante, Deus está te sondando, Ele está te estudando, Ele está vendo o seu comportamento. Bom, então no meio de tanta agitação, de tanta gritaria, de choro, de ofensas, de xingamentos, Jesus não falou nada. Observe pelo texto, Jesus não disse uma palavra. Jesus não abriu a boca, mas em determinado momento, Jesus rompe o silêncio para falar alguma coisa. E no momento em que ele escolhe para falar alguma coisa, foi quando aquele homem faz uma petição a ele: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Aqui em algumas Bíblias está quando entrares no teu reino, não é isso. Nos originais em grego é quando vieres no teu reino, quando vier. Então, tem uma coisa aqui muito interessante. É que Jesus vai romper o silêncio, vai romper, ele não se manifestou de toda aquela xingação, aquele xingamento, aquelas ofensas, aquela humilhação, aqueles desafios, aquelas coisas. Jesus não se manifestou. Mas quando esse homem faz essa petição, então Jesus ele vai dar uma resposta. Engraçado, ele diz assim: Abba, selar lahem, que einam yodeim. Ele diz: Paizinho, perdoa eles, porque estão enganados. Então, a primeira palavra que foi dita por Jesus foi Abba. Abba é uma palavra que vem do aramaico, que é o diminutivo de pai, significa paizinho.
E a pessoa, qualquer judeu no mundo inteiro, quando escuta alguém falar Abá, sabe muito bem o que significa paizinho. Só alguém que tem alguma intimidade muito grande com uma autoridade para chamar de paizinho. Então, Jesus ele se dirige a uma autoridade que não estava ali visível, mas que vê tudo, ouve tudo e sabe tudo. A segunda palavra dita por Jesus foi Selah Lahem. O que significa Selah Lahem? Perdão para eles. Olha só. Primeira coisa, ele foi super mega ofendido. Ele foi ultrajado. Porém, nós vamos ver aqui no livro de Hebreus, interessante isso, nós vamos encontrar aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, nós vamos encontrar aqui o seguinte: portanto, também nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de todo modo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Olha só. E assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus desprezou a afronta. Foi isso que ele fez. Ele desprezou a afronta. Então, ele vai pedir, primeira coisa que ele faz, perdoa a eles. É uma petição que ele endereça a essa autoridade tão poderosa naquela ocasião. Ele podia ter feito uma petição para o centurião que estava ali. Ele podia ter feito uma petição para o governador, para Pôncio Pilatos. Ele podia ter feito uma petição para Herodes Antipas. Não. Ele faz uma petição para aquela autoridade maior do que os poderes terrenos. Autoridade que tem poder de perdoar pecados. Autoridade que tem poder de decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Autoridade que tem poder de dar a vida, mas também de tirar a vida. É essa autoridade a quem o Senhor Jesus se dirige. E ele faz uma petição a essa autoridade não para ele, ele faz uma petição a essa autoridade para eles. Selah Lahem. Lahem, em hebraico, quer dizer eles. Então, o benefício que nenhum deles merecia. Óbvio, nenhum deles merecia. A terceira palavra que Jesus vai pronunciar ali, ele diz Kieinam e Odeim, porque estão enganados. E ele estava, na verdade, justificando os atos daquelas pessoas. E aí, nós vamos ler aqui no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler ali no capítulo... Vamos ler aqui em Romanos. Vamos ver aqui. Na carta de Paulo aos Romanos. Então, ele diz assim: portanto, tendo paz com Deus, por sendo justificados, tendo paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sendo justificados mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é o Senhor quem nos justifica. Na primeira carta de João, é interessante a gente ver isso aqui. 1 João, no
capítulo 1, na verdade o capítulo 2, que diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, para os advogados que estão me assistindo. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, Jesus está justificando os atos, esses atos daquelas pessoas diante daquela autoridade. Então, o que isso significa? Significa que Jesus está sempre pronto para interceder por nós. É Ele que intercede por nós e ainda nos justifica, porque ninguém é justo diante de Deus. E Ele faz isso para que nós possamos ter a paz com Deus e não cair na condenação de Deus, na ira de Deus. Ele está sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem de todo o coração. Porque, na verdade, Ele, Jesus, nos ama. Não somos nós que amamos a Jesus, mas foi Ele quem nos amou primeiro. É interessante isso. Um dos condenados não se importou com nada disso. Ele não se tocou com nada disso. E aí ele preferiu continuar ofendendo, zombando de Jesus. Ele preferiu. Mas o outro ficou impactado pelo poder daquelas palavras. E de repente, ele se sente encorajado. É isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Aquele homem, ele se sente impactado pelo poder daquelas palavras. E aí ele se sente encorajado e repreende as blasfêmias que o outro, as blasfêmias e os insultos que o outro estava fazendo, do outro crucificado. O que vai acontecer com aquele homem? Na verdade, quase que instantaneamente, aquele homem, ele teve uma transformação. Foi uma coisa fantástica que aconteceu ali. Ou seja, em plena tribulação, num momento extremamente difícil, momento decisivo. Na verdade, era o momento da morte dele. Ele teve uma transformação. A mentalidade desse condenado, ela foi transformada simplesmente ao ouvir as palavras proferidas por Yeshua, por Jesus. E aí, do nada, ele começa a entender coisas que ele jamais havia pensado. Olha que coisa extraordinária. Mas qual foi o raciocínio dele? Olha bem, são situações que eu às vezes falo. Olha, você até aqui não tem nada. Até aqui você não tem nada. Porém, foi a mesma coisa que ele pensou. Ele sabia que ele ia morrer mesmo. Ele deve ter pensado, bom, para que eu vou resistir a um impulso desse tão forte? Eu já estou condenado, vou morrer mesmo. Ou seja, na situação que eu estou passando, o que eu tenho para perder? Ou seja, ele pensou racionalmente. E aí que eu falo que às vezes as pessoas acham que fé é uma coisa sobrenatural. Não, a fé, ela tem uma base racional. Ela começa de uma base racional para poder levar você para o transcendental. Ele vai levar você para o intangível. Ela vai levar você para o irracional, o que aonde a razão não consegue alcançar. Porém, ela tem uma base racional. Cafezinho? Servido. Mas o que isso tem a ver? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que tem muita gente que ainda não recebeu uma bênção da parte de Deus. Muita gente está indo à igreja e não recebeu ainda. Ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra e vai embora. Pessoas que estão mais preocupadas com o mundo, com política, com futebol. As pessoas estão mais preocupadas com esses escandalismos que estão acontecendo aí. Fica postando, eu fico vendo, posta a cara de um, a cara do outro, e não sei o quê, blá, 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 blá.
Olha só, tem gente que vai para a igreja, ouve a palavra de Deus, vai embora. Preferem continuar fazendo o que sempre fazia. Outros não estão nem aí, nem ligam. Então tem outros que estão preocupados, tem outros que estão tão ocupados com interesses que simplesmente esquecem de tudo que ouviram. Veja bem, hoje nós estamos comemorando no mundo cristão, tirando aí os muçulmanos e tal, basicamente no mundo cristão, com todas as suas facções, espíritas, messiânicos, cristãos, evangélicos, ortodoxos, tradicionais, históricos, reformados, nós estamos comemorando um dia que foi estabelecido, um dia segundo a história, aonde um indivíduo chamado Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré, deu sua vida numa cruz e mudou a história da humanidade, mudou muita coisa. O que esse sacrifício pode representar na vida de uma pessoa? Tem gente que não está nem aí. Não está nem aí. E para essas pessoas, veja bem, para essas pessoas, eles não estão nem aí para o significado. Eles não estão nem aí para as palavras de Deus. Então as coisas na vida dessas pessoas continuam da mesma maneira. Para eles é mais um feriado qualquer. As coisas continuam da mesma forma na vida dessas pessoas. Eles vão continuar sofrendo da mesma maneira. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: e você? A situação aí que você está passando, vale a pena colocar a palavra de Deus em prática na sua vida? Porque alegria e tristeza são duas faces da mesma moeda. Quando uma se deita, a outra se levanta. E quando outra se levanta, uma se deita. Porém, uma não existe sem a outra. Uma depende da outra. Se você está feliz agora, se está dando tudo certo na sua vida agora, cuidado, porque vai chegar a hora em que a tristeza virá se deitar na cama com você e a alegria vai se afastar. Nesse momento, é o momento que você vai querer uma solução. E aí é o momento em que eu lembro do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, que é muito interessante a palavra que está ali. Eclesiastes, capítulo 12. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abre aí, que eu vou ler aqui. Eclesiastes 12 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Quem já não passou por isso? Anos amargos. O texto está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não tem gente que acha o seguinte: eu já estou velho, isso aí não é para mim, não. Está falando de mocidade. Não. Está falando nos dias bons. Está falando nos dias de vigor, de força. Está falando, lembra-te, é como se estivesse dizendo, lembra-te de Deus nos dias bons. Porque quando vier os dias maus, Deus vai lembrar de você. Interessante. A situação que as pessoas às vezes passam, enfermidade, tristeza, sofrimento, dor, insegurança, perseguição, indefinições, privações, ofensas, calúnias, independentemente de Jesus não ter falado nada com aquele homem arrependido, ele confessou as transgressões que ele cometeu. Aí ele se dirige a Jesus. Observa bem, ele se dirige a Jesus. Mas ele não chama Jesus simplesmente por Yeshua et Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele não chama
Jesus, pelo nome Yeshua. Não. Ele se dirige a Jesus, mas ele chama Jesus. Ele reconhece em Jesus alguma coisa maior. Ele chama Jesus de Adão. Adão, em aramaico, significa Senhor. Adão, Senhor. Adonai, meu Senhor. Então, ele vai falar para Jesus, Adonai, meu Senhor. Meu Senhor. Ele reconhece em Jesus uma autoridade para a vida dele. Enquanto o outro condenado escarnecia de Jesus, só estava interessado no milagre para ele, olha só, igrejas hoje em dia estão lotadas de pessoas assim. Salva a mim. Estão lotadas de pessoas que querem um milagre para depois passear na avenida mais bonita da cidade. É isso. Isso é o ser humano. Mas aquele homem, ele estava interessado em quê? Ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus sobre a vida dele. Estava interessado no milagre para tirar ele da cruz. Mas esse, o blasfemador, mas o arrependido, pediu apenas uma coisa para Jesus. Ele falou, Sahareni Adonai, lembra de mim, meu Senhor. Então, o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer o seguinte, que quando nós passamos por situações graves e difíceis, às vezes nós chegamos literalmente ao fundo do poço. Irmãos, olha, isso é terrível. E aí, nessa situação, as mais das vezes, a gente não tem mais nada para perder, porque às vezes a gente perde tudo. E aí, a gente tem que se rasgar diante de Deus. A gente tem que se examinar. E a gente tem que ver até que ponto a gente não fez por merecer. Até que ponto a gente também não trabalhou contra a gente mesmo. Então, tem pessoas que querem ficar se desculpando diante de Deus. É o coitadinho e tal. Olha só, é natural. Porém, o que a gente precisa fazer é parar de ficar inventando desculpa. Sabe por quê? Porque Deus conhece tudo de mim e de você. Não tem jeito, não adianta. Então, quem pode te justificar diante de Deus, o Pai, é Jesus. Não é a sua boa vontade, não são os seus atos de desprendimento, não são os seus atos de... Não. Isso são coisas boas? Sim, são coisas boas, mas não são suficientes para te justificar diante de Deus. Essas coisas não vão te levar para o céu. Você vai ser somente uma pessoa boa que vai para o inferno. Mas quem nos justifica diante de Deus, quem tem esse poder, é Jesus. Ainda que a sua vida tenha sido de uma maneira tão ruim, tão tenebrosa, mas chegou um momento em que você se rasga diante de Deus. Chega um momento que você reconhece que Ele tem esse poder sobre a sua vida. E que tudo que você fez, absolutamente, é absolutamente contrário à vontade de Deus. Então, as coisas começam a modificar. E aí, quando nós reconhecemos que nós não merecemos nada de Deus, que nós não somos bons o suficiente para Deus, só nos resta pedir ao Eterno apenas uma oportunidade. Sahareni Adonai, lembra de mim, Senhor. Lembra do que eu estou passando. Lembra da enfermidade. Lembra da situação da minha casa. Lembra de mim, Senhor. É o que a gente fala na bênção apostólica, que costuma chamar de bênção arônica ou bênção sacerdotal. É que Deus levante sobre ti o seu rosto, que o Senhor resplandeça sobre a sua vida o seu rosto. É quando Deus vai olhar para você e vai levantar os olhos sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que nós não somos nada para que Deus se lembre de nós. E o que é? E o que pode fazer com que Deus se lembre de nós? O quê? Quando você se lembra de Deus.
quando você obedece a Deus, quando você põe em prática a palavra de Deus na sua vida, quando você dá um bom testemunho, quando você adora a Deus com atitude. Tem gente que acha que adoração é só ir lá para a igreja, ficar com as mãozinhas levantadinhas e tal, é chorar, vai ficar no discurso, Jesus te adora. Não, adoração é atitude. Atitude. Você tem que adorar a Deus com a palavra dele. Esse é o verdadeiro instrumento de adoração. É a palavra. Você adora a Deus botando a palavra de Deus em prática na sua vida, nas suas escolhas, na sua maneira de pensar, no seu agir. Você se dispõe para Deus. E aí sabe o que acontece? Deus se dispõe para você. Você se dispõe para Deus e o Senhor se dispõe para você. E aí ele vai se lembrar de você, da sua fraqueza. Deus vai se lembrar da sua enfermidade, da sua dor, do seu sofrimento. Porque Deus viu o seu arrependimento sincero. Sabe o que significa sincero? Sem cera. É quase literal. Deus viu o arrependimento sincero. Deus viu a disposição, a sua esperança de receber uma resposta que só Ele pode dar. Então, a resposta que Jesus deu àquele homem arrependido foi imediata. Imediata. Jesus disse: tu estarás comigo. Tirei imadi. Tirei imadi. Tu estarás comigo. Tu estarás comigo. Aí que está a garantia da salvação. É você saber que todos os dias da sua vida você pode contar com Deus. Você pode contar com a misericórdia de Deus. A Sagrada Escritura diz o seguinte: porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E estarei na casa do Senhor para sempre. Onde está escrito isso? Salmo 23. O salmo que todo mundo gosta. Senhor, meu pastor, não falta. Ok. Mas a bondade e a misericórdia vão te seguir, sabe por quê? Porque você está na casa do Senhor. Tinha que ser inverso. Então você, sabendo que você pode contar com Deus, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Então você saber que se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Se você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Sabe por quê? Porque o Senhor estará contigo. Porque você está abrigado, escondido, protegido no esconderijo do Altíssimo, que é a palavra de Deus. Mas para fazer isso, você precisa ter um relacionamento com Deus, um relacionamento sério, né? Porque tem gente que diz que tem relacionamento com Deus, mas é uma piada. Basta você olhar para a vida dessas pessoas, você vai ver que é uma piada. Então, eu quero te dizer o seguinte: seja lá o que você esteja passando, seja lá o que você esteja passando de bom e de ruim, mas principalmente, né, de ruim, porque para Deus não existe o bom e o ruim, para Deus existe aquilo que Ele faz na sua vida. Porque Deus pode te abençoar te dando um remédio ruim. Nem sempre quando Deus tira uma coisa da nossa vida, para Ele é ruim. Às vezes Ele está te dando um livramento. E você não sabe. Se você ora, se você é temente a Deus, e às vezes você costuma orar, lembra da oração do Pai Nosso? Você diz assim: livra-me de todo mal. E às vezes você perdeu uma pessoa muito querida, uma amizade, ou às vezes você perdeu até uma coisa que você considerava que era importante para você.
lembra do que você tem pedido a Deus. Livrar-me de todo mal. Cuidado, pode ser um livramento que Deus te deu, que você não sabia que viria pela frente. Então, seja lá o que você esteja passando, ou seja por onde você esteja passando, pela planície, pelo vale, pelo deserto, no meio do fogo, na ventania, na tempestade, não importa. Deus é contigo. O que eu quero dizer para você nessa manhã, o que o Senhor mandou falar contigo nesta manhã de sexta-feira, quando estão comemorando o sacrifício, é que você se lembre de que esse sacrifício pode representar, pode fazer a diferença na sua vida. Esse sacrifício pode mudar a sua vida. Na brisa, no fogo, no furacão, no mar agitado. Deus é contigo. Lembra desse sacrifício. Reconhece que esse sacrifício pode mudar isso. Na fartura, na faltura, Deus é contigo. Com saúde ou com doença, Deus é contigo. Durante sua vida, mas também na hora da morte, Deus é contigo. Sabe por quê? Porque se Deus for contigo, nada vai te impedir. Se Deus for contigo, nada vai te parar. Bacana isso? Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor. Bom, nós estamos com 1 hora e eu penso que é uma reflexão que a gente devia fazer no dia de hoje. De que um dia Deus cumpriu uma promessa que ele havia feito. Emanuel. Ele nos deu Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Ele nos deu o seu único filho para olhar para nós. Ele nos deu Jesus, não foi só por causa do nome e nem por causa da posição de Deus Filho. Não. Ele nos deu Jesus para ser um elo de ligação, para ser o único elo de ligação entre nós e Ele. Ele nos deu Jesus para ser a ponte para nós atravessarmos por cima do abismo. Ele nos deu Jesus para ser o extraordinário, para ser o transcendental na nossa vida. Ele nos deu Jesus para ser o extraordinário na nossa vida, de fazer você caminhar sobre as águas, sobre a tormenta, sobre a tempestade. A nossa reflexão hoje é que Deus nos deu a maior dádiva, Deus nos deu a maior prova de amor pela nossa vida. O Criador, o vivente, o que sempre foi, o que sempre será, o eterno, ele nos deu uma prova da sua existência. Você quer ver uma prova do amor de Deus também pela sua vida? Ó, respira aí. Está respirando? Ok. Quanto você paga por isso? Nada, né? Então, você já tem aí alguma coisa para agradecer a Deus. O ar que você está respirando. Então, antes de você reclamar, antes de você cobrar de Deus alguma coisa a mais que você realmente precisa aí, lembra de uma coisa. Deus te deu a vida. O ar que você respira não depende de você. Você está aí é porque Deus permite que você esteja. Então, se você reconhecer a existência de Deus, pastor Denir, pastor Cravo, por favor, não me venha com esse papo. Ok, esse negócio de Deus é invenção. Ok, então o ar também é invenção. O vento. O vento existe? O ar existe? Você vê o ar? Não.
Você vê a respiração, o ar que entra nos seus pulmões e sai, entra bom e sai péssimo. Entra oxigênio e sai carbônico. Você vê? Não, Deus é a mesma coisa. Você pode sentir se você quiser. Porém, ele nos deixou uma pista da existência real dele. Está aqui, ó, a Bíblia. É o livro mais lido no mundo inteiro. É o livro mais falado no mundo inteiro, de longe. Não tem nenhuma das obras dos autores gregos. Não tem. É a Bíblia. É o livro também mais questionado no mundo inteiro. É o livro mais discutido, mais debatido no mundo todo. Ninguém discute sobre a Ilíada e a Odisseia. Ninguém discute. Não existe prova da vida de Sócrates, a não ser por uns fragmentos de Platão e Aristóteles. Ninguém discute isso. Porém, em relação a Jesus, todo mundo quer discordar, todo mundo quer duvidar. Tem gente que fala como se tivesse vivido lá. Ridículo, né? Pois é. Mas viver, Deus, você só prova vivendo, vivenciando. Eu só estou aqui falando isso para vocês porque eu pude provar com a minha vida, com a minha experiência, eu pude provar. E por isso eu estou dizendo para você, esse sacrifício de Jesus, esse amor de Deus mudou a minha vida. E se mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Pode mudar a vida da sua família também. Amém? Certinho? Oh, glória! Aleluia! Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia aqui, tá? Muito obrigado. Essa sexta-feira, tem gente que agora está dormindo. Ok. Tem gente que agora já está se entupindo de chope. Tem gente que agora está na praia. Sim. Oh, muito bacana. Mas você escolheu a melhor parte. Ouvir a palavra de Deus. É aí que vai fazer diferença. Sabe por quê? Lembra de mim quando vieres no teu reino. O reino de Deus, escreve o que eu estou te falando. O reino de Deus existe aonde alguém faz a vontade desse rei. Então, se você quiser que o reino de Deus se manifeste na sua vida, experimenta fazer a vontade dele, experimenta começar um relacionamento com ele. Experimenta aí. E você vai ver que o reino de Deus vai ser uma realidade na sua vida também. Nos momentos bons, mas nos momentos ruins. Nos momentos de fartura, mas nos momentos de necessidade também. Essa é a grande reflexão para esse dia de sexta-feira. Que Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. E aí tem muita gente que diz, pastor, enquanto há vida, há solução. Eu digo mais. Mesmo depois da morte. Porém, o momento é agora. O momento é enquanto você pode escolher. Porque depois que você morrer, você não vai poder escolher mais. Então, esse é o momento. É o momento em que nós temos que decidir o que a gente quer para a nossa vida e também para a nossa morte. Sabe por quê, irmãos? Eu estou falando com vocês aqui agora, daqui a instantes eu posso morrer. Esse pode estar sendo o último vídeo que eu estou fazendo aqui. E é o que eu só posso fazer. A outra está falando lá, ai meu Deus. Mas ai meu Deus mesmo. E aí? E você também pode ser a última coisa que você esteja ouvindo aí. Do lado de lá, desse lado aí. A única coisa que a gente pode fazer, sabe o quê? É fazer a boa escolha. É escolher a melhor. E a melhor escolha é essa. Que ninguém
que voltou para poder dizer para você, a coisa lá é muito ruim. E nem também voltou para dizer, lá tranquilo, tá tranquilo. Ó, tá favorecido, será como é que se fala aí? Então, como dizemos nós, advogados, na dúvida, é melhor você pegar. Você não tem nada para perder. Ok? Amém? Certinho? Deus abençoe a todos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero te abençoar. Afinal de contas, eu sou pastor, eu sou um abençoador. Então, eu não vou deixar você, eu não vou encerrar essa live sem te abençoar. Tá bom? Ainda que você não acredite. Mas se você crer, essa bênção de Deus vai se manifestar na sua vida. Tá bom? Então tá bom. Curva sua cabeça aí, que eu vou orar com você agora. Tá? Amantíssimo Deus, eterno Pai. Deus Altíssimo, Eterno, Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. E na autoridade do poder do Senhor Jesus. Eu estou agora, Senhor, abençoando todos aqueles que estão me assistindo e todos aqueles que me assistiram. Ó Pai Celestial, neste dia em que o mundo inteiro para lembrar de que o Teu amor tão grande, por este amor o Senhor nos deu o Seu único Filho. Nesse dia, Senhor, nós estamos aqui reunidos para refletirmos a respeito dessa atitude. E por isso mesmo, eu, teu servo, o mais necessitado, o menor de todos, no teu nome, estou decretando em teu santo e poderoso nome, Senhor Jesus querido, uma bênção para todos aqueles que estão me assistindo nesta hora. Eu não sei o que eles precisam, eu não sei o que eles estão passando, mas, Senhor, em teu santo nome, eu decreto uma vitória para todos eles que estão me assistindo. Eu decreto uma bênção, Senhor. Eu decreto livramento, Senhor. Eu decreto saúde, Senhor. Eu decreto portas abertas, Senhor. Eu decreto em teu santo nome, em teu santo poderoso nome, Senhor Jesus querido. Eu decreto a vitória para todos aqueles que crerem. E aqueles que creem, digam amém. E que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça maravilhosa e redentora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, seja sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra. E aqueles que creem, digam amém. Certinho? Oh, então tá bom. Graças a Deus. Olha, só quero te pedir um favor, tá? Se essas palavras fizeram sentido para você, se isso fez sentido para você, por favor, multiplica aí esse vídeo, multiplica essa live aí, coloca aí nas suas redes sociais, tá bom? Para que Deus também possa estar abençoando, possa estar alcançando. Olha, a Bíblia diz o seguinte: maior é aquele que serve. Abençoai os que te amaldiçoam. Não amaldiçoai. Então, você vai agradar a Deus também, multiplicando, compartilhando essa live, esse vídeo, nas suas redes sociais. Eu quero te agradecer de todo o meu coração que você está assistindo, que você está aqui ao vivo. Quero te agradecer em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Muito obrigado. O Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.